Todos os dias quando eu acordo, eu oro de manhã, eu leio. Deus quer que busque o seu reino em primeiro lugar, então eu tenho que buscar Deus em primeiro lugar. Aí eu oro, eu leio de manhã, antes de começar algum tipo de obra, se eu tiver alguma obra para fazer. Hoje eu quero ler com vocês. Eu estou no livro de Números, livro autorado por Moisés. Vamos começar a ler. De 50 anos de desobrigação do serviço, e nunca mais servirão, porém ajudarão os seus irmãos na tenda da congregação. No tocante ao cargo deles, não terão mais serviço. Assim fará com os levitas quanto aos seus deveres. Isso aqui quer dizer sobre os levitas. Eram pessoas que trabalhavam no templo, o templo que sacrificava o cordeiro. Os levitas de 50 anos, eles paravam de trabalhar, mas continuavam ajudando. Só não tocavam mais no seu serviço que trabalhava. É isso que quer dizer a celebração. Agora vamos para a celebração da Páscoa. No livro de Números, capítulo 9, versículo 1. O Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo, no dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo. A celebrareis segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. E celebrareis, e disse, pois, a Moisés, aos filhos de Israel: celebrai a Páscoa. Então celebrarão a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo que o Senhor ordenará a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Está mandando eles celebrar a Páscoa conforme os seus ritos, o rito certo, né? O ritual certo, que era agradável a Deus. Continuando, houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram-se perante Moisés e Arão, disseram-lhe: estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor ao seu templo, no meio dos filhos de Israel. Respondeu-lhes Moisés: esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então eles apresentavam oferta a Deus, eram os rituais, eles apresentavam oferta. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada de longe de vós, contudo ainda celebrarei a Páscoa ao Senhor no mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, e celebrarão com pães armos e ervas amargas, e comerão dela, nada deixando até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, e celebrarão, porém, se um homem achar-se
achar-se limpo e não estiver de caminhos e deixar de lembrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor ao seu templo. Tal homem levará sobre si o seu pecado, se um estrangeiro habitar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor segundo o estatuto da Páscoa, segundo o seu rito. Assim a celebrará um só estatuto. Haverá para vós outros, tanto para os estrangeiros como para o natural da terra. Então era a celebração da Páscoa que eles celebravam, tem os estatutos. Os estatutos a forma correta que eles celebravam, eles faziam oferta. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Assim continua a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punha em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam segundo o mandamento do Senhor. Os filhos de Israel batiam em segundo o mandamento do Senhor, se acampavam por todo o tempo todo o tempo que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Permanecia acampado quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo. Então os filhos de Israel cumpriram a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam às vezes a nuvem. Partia às vezes a nuvem, ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punha-se em marcha, que de dia e que de noite, erguendo-se a nuvem, partia-se a nuvem, se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias ou um mês, por mais tempo, enquanto pairava sobre ele. Os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punha em marcha, mas erguendo-se, ela partiam segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam seu dever com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Pronto, aqui era a nuvem que ela andava, eles andavam atrás da nuvem. A nuvem era uma espécie de guia, que estavam saindo da Terra Santa, que eles tinham acabado de sair do Egito. A nuvem era uma espécie de guia aqui, pelo que o texto explica. Vamos ler mais para nós compreender mais sobre a nuvem. Disse mais o Senhor a Moisés: faze duas trombetas de prata, obra batida, e as farás servir para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação, mas quando
tocar um só a ti, se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocares a trombeta, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez as tocares, arrebata-te. Então partirão os arraiais que se acham acampados do lado do sul. Arrebata-as, tocarão para lado sul. O arrebata as tocarão para as suas partidas, mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-la eis, porém não arrebata os filhos de Arão, sacerdote, tocarão as trombetas, e vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra saídes e pelejar contra os opressores que vós apertam, também tocareis a trombeta e rebate. E perante o Senhor, o vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos, da mesma sorte no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses. Também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vós serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Os israelitas perante o Sinai. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, ao 20 do mês, que a nuvem se ergueu sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Pará. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Isacar, Natanael, filho de Azuá, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desamarraram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre os seus exércitos estava Elisum, filho de Sedeu, sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gad, Eleazar, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e erigiam-se o tabernáculo até que esses chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efrai, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisamar, filho de Amiúde, sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazon, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidá, filho de Gideon. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai, sobre o exército da tribo dos filhos de Asi.
Pagiel, filho de Orcar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enas. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel segundo seus exércitos. Que fala sobre a nuvem se moveu, então eles retiraram o tabernáculo da tenda da congregação, que era um templo de adoração, e aquele templo de adoração, o lugar que se sacrificava o cordeiro, remissão dos pecados. Eles estavam andando e se moveram, começaram a andar para outro lugar, estavam na terra prometida, estavam saindo do Egito, já tinham saído do Egito. Continuando, disse Moisés ao Babe, filho de Uel, abadianita, sogro de Moisés: vamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: Dar-nos-ei, vem conosco que te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Pronto, aqui tem continuação por hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Já saíram dos filhos de Israel do Egito e já estavam creio que uma boa parte do caminho do percurso. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Falei que ia orar, então vou orar. Obrigado, Senhor, por permitir que eu pregue, que eu falo sobre ti hoje, que venha tocar essas pessoas que busquem a te conhecer, pois não é só saber, né? Obediência, ter os mandamentos, tem teu santo dia, tem diversas questões para aprender sobre ti, não é só te conhecer, só saber que te existe, tem que te buscar também. Então é isso que eu te peço, em nome de Jesus, toque essas pessoas. Amém.